Olá, saudações, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite ou ainda uma boa madrugada, independente do horário que você acompanha a nossa aula. Meu nome é Evandro Musi, estamos aqui realizando esse trabalho em conjunto com a Rumo Concursos para que você consiga gabaritar essa matéria de atualidades dentro do mercado financeiro, tá? Essa matéria de atualidades é referente ao mercado financeiro. Veja que o que cai em grande parte é algo atrelado ao que você estuda dentro de conhecimentos bancários. Então é bem comum que caia questões de conhecimentos bancários dentro aqui do tema de atualidades. Então, por vezes, a gente vai conversar um pouquinho com você sobre um pouquinho que você estuda lá no conhecimentos bancários, composição do CMN, né, órgãos normativos, órgãos operativos e por aí vai. É uma matéria que está intimamente relacionada a outra matéria. Só que, é claro, a gente não vai se ater somente a essa parte legal, nós vamos explorar também um pouquinho esse aspecto histórico, os motivos do cenário hoje econômico estar assim. É importante você entender tudo isso para conseguir compreender as atualidades realmente do mercado financeiro, tá? Bom, então é importante que daqui até a data da sua prova, meu amigo, que você fique atento principalmente a notícias que afetem, de uma maneira geral, o mercado financeiro. Até notícias internacionais, professor, é um pouco mais difícil cair em notícias internacionais, mas notícias que possam impactar o nosso sistema financeiro. Como a gente vai tratar no decorrer das nossas aulas, a questão do BRICS, por exemplo, né? Então, você tem que filtrar. O que pode impactar o nosso sistema financeiro é importante você saber, porque isso pode, de repente, ser cobrado em prova, tá certo? Legal, professor. Então, a aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho com você sobre essa questão da moeda e das políticas, tá? Vamos lá, a moeda. Hoje a gente tem a moeda como, né, o dinheiro, vamos dizer assim. Sempre foi assim? Não, não foi assim. Vamos para o quadro, o professor vai colocar aqui para você, para facilitar a sua memorização, algumas dicas, algumas palavras-chave. Então, a gente está falando agora de moeda e... Tem um probleminha aqui, o pessoal vai corrigir para a gente. Veja que a moeda, ela nada mais é do que hoje, atualmente, o conceito que temos da moeda é o meio pelo qual nós fazemos transações, tá? Então, vamos lá. Moeda é o meio pelo qual são feitas as transações monetárias. É o meio pelo qual são efetuadas anote no seu caderno, as transações, meu amigo. Então a moeda é esse meio que permite que as pessoas, elas transacionem entre si. Então nós temos lá uma pessoa que ela não tem condições de prover todos os produtos que ela precisa para sua subsistência. Ela não tem espaço suficiente para plantar arroz, para plantar feijão, para plantar milho, para confeccionar roupas e assim por diante. O que ela faz? Ela compra. Ela utiliza a sua força de produção, vamos dizer assim, o seu trabalho. Com isso, ela é remunerada pelo trabalho que ela faz e ela vai obter esse dinheiro, essa moeda, para que ela consiga efetuar essas transações e ter os elementos necessários para a sua subsistência, certo? Então, lembre-se desse conceito. Moeda é o meio pelo qual são efetuadas as transações. Legal? Já compreendeu o conceito de moeda, hein, amigão? Vamos lá. Agora, é importante que você tenha em mente, tá, esse aspecto histórico que está envolto em relação à moeda, que está que fundamenta, que traz a moeda com essas características que temos hoje. Então, quais foram esses períodos históricos, essa parte histórica que influenciou na construção da moeda que temos hoje, tá? Então, vamos lá para o quadro, olha só. Então, estamos, então, falando da moeda. E a primeira parte histórica aqui que a gente vai conversar com você é sobre o escambo, né? Então,
estamos falando aqui da moeda. Tudo surgiu com o que nós chamamos de escambo. O escambo, ele nada mais é do que a troca, certo? Do que a troca. Então, nós tínhamos pessoas que cada pessoa tinha um determinado bem, um determinado produto. Então você tinha lá uma pessoa que tinha arroz, a outra plantava feijão, a outra tinha uma vaca, o outro tinha um cavalo. E aí eles praticavam o escambo, que nada mais é do que essa troca. Então a pessoa que não tinha o arroz, mas tinha o feijão, trocava um pouquinho do que ela tinha pelo arroz. Né? O outro que não tinha a vaca, mas tinha o cavalo, por exemplo, disponibilizava lá o cavalo para a pessoa usar por um certo período de tempo em troca do leite da vaca e assim por diante. Então essas trocas, né, originou, né, o surgimento da moeda. Tá? Então tudo começou com isso que nós chamamos de escambo. Perfeito? Então essa primeira parte histórica da moeda é o que nós chamamos do escambo. Após o escambo, nós temos o que ficou conhecido como as moedas metálicas. Vamos para o quadro? Vamos colocar isso para você gabaritar esse tipo de questão? Vamos lá. Temos então as moedas metálicas. As moedas metálicas, elas eram feitas de metais. Elas ganharam uma grande importância, tá? Na época do período medieval, certo? Porque as moedas metálicas, elas eram feitas basicamente de 3 materiais, tá? Elas podiam ser feitas de ouro, de prata, temos até o bronze, né? E o cobre também. Então tinha alguns metais que eram utilizados para a gente fazer as moedas. E aí, é claro, a depender da natureza, né, desse material que foi feito a moeda ia valer mais ou menos. Uma moeda de ouro valia mais do que uma moeda de prata, do que uma moeda de bronze, do que uma moeda, né, de cobre. Uma moeda de prata valia menos do que a de ouro, mas valia mais do que a de bronze, valia mais do que a moeda de cobre e assim por diante. Então, o material que era feito a moeda era muito utilizado para dar o valor dela, para determinar o valor daquela moeda. Então, a partir aí da época medieval, começou a se utilizar a moeda metálica, tá certo? Legal. E o papel moeda, professor? Papel moeda é a nossa próxima evolução aqui, olha só. Próxima evolução. Estamos colocando em uma certa cronologia aqui para você. Então, o papel moeda veio após tudo isso, amigão. E aí, por que foi feito o papel moeda? Imagina comigo uma coisa. A moeda sim, a moeda metálica, né? A moeda metálica. Imagina uma pessoa que tivesse grandes posses, vamos dizer assim. Uma pessoa que tivesse bastante dinheiro. Só com as moedas, imagina, ela ia ser o tio Patinhas para guardar toda essa fortuna. Aonde guardar isso? Aonde estaria seguro para guardar um volume tão grande assim de dinheiro? Como viajar com tudo isso? Você vai fazer um pagamento, naquela época a coisa não era que nem hoje em dia, né, amigão? Você vai lá, pelo aplicativo chama um carro e chega lá, né? A coisa não era assim. Você tinha que andar lá milhares de quilômetros, muitas vezes, né? Centenas de quilômetros, ou a pé, ou a cavalo, ou de carroça, enfim. E aí surgiu esse problema. Como transportar a moeda? Grandes volumes de dinheiro, além de ser muito pesado para fazer o deslocamento de tudo isso, ocorre que também existiu o perigo. As pessoas viam que estavam sendo transportados valores altos e as pessoas que estavam transportando aqueles valores corriam riscos de estar transportando, corriam o risco de ser roubado, de ser morto e por aí em diante. É o mesmo risco que tem hoje, praticamente, não era diferente também daquela época. Então surgiu a necessidade de a gente tornar um pouquinho mais fácil esse processo, vamos dizer assim, de manipulação da moeda, de circulação da moeda. E aí surgiu o papel moeda, tá certo? Surgiu lá na China, mais ou menos em meados ali do primeiro milênio, né? Mas aproximadamente ali a partir do ano 700, mais ou menos, começou a surgir aí o papel moeda, tá? Então ele surgiu para realmente facilitar a circulação de moeda, tá bom? Após o papel moeda, a próxima evolução que nós tivemos, olha só qual foi? Foi o cheque.
certo? Foi o cheque. O cheque, claro, nessa época ele não era como o cheque que nós conhecemos hoje, essa ordem de pagamento à vista, isso que você estuda lá nos conhecimentos bancários, tá? Que a gente está vendo o aspecto histórico. E aí começou a surgir a utilização do cheque um pouquinho após já a utilização do papel moeda, então mais ou menos ali no ano 800, o ano 900, já começou-se a utilizar um pouquinho mais, tá? Essa questão do cheque, até o ano de 1200, 1300, evoluiu bastante a questão do cheque para as notas promissórias, para o próprio mercado bancário, a partir do ano de 1300 já começou a surgir uma grande evolução, as pessoas começaram a notar que era importante que houvesse outras pessoas que se preocupassem com a guarda do dinheiro de outras pessoas, né, que nós fizéssemos a fiscalização disso, as pessoas não podiam sair andando com muito dinheiro, não podia guardar em casa, e aí começou a surgir hoje o que nós conhecemos por sistema financeiro. Tá? Então começou ali a surgir mais produtos, o que surgiu a necessidade de nós termos órgãos que pudessem regulamentar, acompanhar, dar a segurança necessária e permitir que a moeda ela circulasse, tá? Então, aí, a partir lá do ano 1300 já começaram a surgir, né, esses outros tipos de transferências, transações, utilizando cheque, utilizando a nota promissória, serviços bancários como um todo, como de poupança e guarda de valores e assim por diante. Tá? Depois do cheque, nós temos a utilização dos cartões. Tá? Então, o próximo passo aqui são os cartões. Bom, a utilização do primeiro cartão de crédito, ele remonta ali aproximadamente à década de 50, tá certo? Então lá para o ano 1957 aproximadamente, né, foi feita a utilização do primeiro cartão. Tá? E aí depois foi se desenvolvendo a tecnologia, passou-se a utilizar o cartão com tarja, agora atualmente a gente já utiliza o cartão com chip, né? Alguns já estão atrelando até essa questão até biometria e assim por diante. As nossas inovações tecnológicas, elas cada vez mais estão se tornando mais rápidas, os ciclos estão se tornando menores, certo? A partir de 94 começou a surgir a questão do comércio eletrônico, então com o surgimento da rede mundial de computadores, surgiu um novo nicho de mercado que é essa questão da compra e venda de produtos e serviços através de uma rede mundial, através da internet. Então a partir de 1994 começou a surgir esse conceito de loja virtual, de transações virtuais, certo? E após isso nós temos aí em aproximadamente no ano de 2008 o surgimento do que ficou conhecido como o Bitcoin, tá certo? Que é essa moeda, vamos dizer assim, digital. Né? Ao contrário da moeda que nós conhecemos, né, das cédulas, que nós conseguimos enxergar o dinheiro, o real. Né? Uma nota de R$5 a gente enxerga, uma nota de R$10, o Bitcoin não. Ele é uma moeda digital. Então, é uma moeda que não tem o controle que o sistema financeiro possibilita à moeda em si, ao real que nós temos, ao dólar, as moedas que circulam por aqui. Então, há uma regulação, há um controle em cima disso, Banco Central, CMN, né, todos os órgãos que vão regular e vão acompanhar a circulação dessa moeda, diferentemente do Bitcoin. O Bitcoin, ele já é, pelo fato de ser uma moeda digital, o que mais é interessante e o que chama uma grande atenção das pessoas que utilizam esse tipo de transação, que utilizam esse tipo de moeda, é a facilidade. A facilidade que você tem para comprar e vender os bitcoins, a facilidade que você tem para repassar para pessoas, independente do local que ela esteja. Você consegue trocar aqui no Brasil com uma pessoa que está lá na Austrália, por exemplo. Houve até uma grande valorização de alguns bitcoins ultimamente devido ao boom realmente que ocorreu, né, nas mídias, que ocorreu aí dentro dos nossos noticiários e tudo mais. Houve uma grande procura, o que a gente vai estudar aqui em termos de economia. Quando há uma grande procura, há uma grande demanda. Se a oferta ela não acompanha essa demanda, o que acontece? O preço sobe. Então foi o que aconteceu com o Bitcoin. Aumentou muito a procura, não tinham muitos serviços de Bitcoin sendo oferecidos. Moral da história, um Bitcoin chegou a R$18 mil.
Então, a ideia é essa, é porque subiu muito a procura, subiu a demanda, não teve uma oferta que acompanhou essa demanda, consequentemente, o valor do Bitcoin ele subiu porque o preço aumenta, uma relação inversamente proporcional, tá bom? Então, agora você já entendeu um pouquinho sobre essa questão da moeda, já entendeu esse aspecto histórico, como que ela evoluiu. A partir disso, você já começa a entender a necessidade da gente regular isso, nós falando como poder público, tá? Veja a necessidade de nós regularmos tudo isso. A moeda, só a circulação dela já vai gerar um grande impacto. Será que essa moeda vai circular só nesse país ou em outros países também? Como que vai funcionar a circulação em países que não têm a nossa, que não usam a nossa moeda, mas que usam outras moedas? Será que vai ser uma relação de igual para igual? R$ 1 da minha moeda vai valer R$ 1 de $1, 1 centavo de $1 e assim por diante? Quanto vai valer? Então, e aí começaram a surgir essa necessidade de nós regularmos tudo isso, para que houvesse uma segurança, para que a moeda ela pudesse circular dentro do território com segurança, para que as pessoas acreditassem que valia a pena utilizar aquela moeda, tá? Então aí começaram a surgir essas políticas, tá? Hoje nós temos diversas políticas que são levadas em consideração quando nós falamos aqui em sistema financeiro nacional. Nós temos a política monetária. Política monetária é a política responsável por garantir a liquidez da moeda, por garantir que a moeda ela tenha o poder aquisitivo que ela tem que ter, né? Por controlar a questão da inflação. Então a política monetária ela também vai auxiliar muito no controle da inflação. A gente vai estudar o que é a inflação posteriormente, tá? Mas você vai ver que a inflação nada mais é do que esse aumento que ocorre nos preços. A deflação é o contrário. Se a inflação é inflar os preços, a deflação é baixar os preços. Algo que, se aconteceu uma vez aí na história do nosso país, já é praticamente um milagre. Temos que erguer a mão para o céu e agradecer, né? Porque o que temos é inflação. Muita gente fala, a inflação está controlada. Ocorreu um grande período, né? Um período de grande inflação no nosso país, que a gente vai conversar, que foi quando foi instituído o Plano Real, né? Ocorreu lá, a inflação ela era absurda naquela época. Então, mas, claro que tem inflação até hoje. Tá? Até hoje nós temos aí, os bens são afetados e a gente vai estudar por que a inflação ela sempre está presente. E você vai entender que, na verdade, não é somente por uma questão política, mas também uma questão social que impacta no aumento dos preços. Tá bom? Então veja, na aula de hoje você estudou um pouquinho sobre a moeda e sobre essas políticas que estão envoltas para regular toda essa circulação de moeda. Tá bom? Então é importante que você acompanhe, como o professor falou, as notícias, que você esteja antenado no mercado financeiro. Nós temos aí alguns veículos de comunicação bons para que você se mantenha atualizado, né? Nós temos jornais, por exemplo, o Valor Econômico, um jornal que vai te ajudar, que vai te fornecer subsídios não somente dentro de atualidades do mercado financeiro, mas dentro de conhecimentos bancários, ou até mesmo dentro da própria língua portuguesa, não é verdade? Quanto mais você lê, mais facilidade você vai ter em resolver questões que envolvam a linguística e tudo mais. Bom, amigão, então é isso que o professor queria conversar com você nesse bloco de aula, tá? Agora eu quero desejar a você um excelente dia de estudo. Até mais!